Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Pinfaircast, o podcast da Pinfair Metalúrgica. Como eu disse em episódios anteriores, a gente não sabia que linha seguir, se ficava dentro do aço, se trazia, executivos do aço, se trazia empreendedores, mas resolvemos não nichar, né? Então resolvemos trazer profissionais que consigam agregar para nós, agregar em empreendedorismo, agregar em vendas, gestão. Enfim, pessoas que gerem insights, que gerem frases de relevância e importância. Primeiro episódio, quem esteve com nós foi o Daniel da DVN, foi muito legal. Trabalha com carros, depois veio o Fábio, vários insights também, muita coisa legal. E agora nós temos um baita de um convidado também. Ele já estava na pauta desde quando nós começamos a pensar no Pinfaircast. Ele já era um dos convidados, a gente estava só esperando o momento dele e agora chegou esse momento. Um boa praça, um cara bom de conversa, um jeito bom de conversa, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante disso. Mas antes da gente começar, eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu acho que conteúdo de podcast, cada vez mais a gente está consumindo, né? Eu acho que a televisão aberta, pelo menos eu falo por mim também, está cada vez mais difícil de assistir, até fechada, né? A gente tá meio sem paciência para assistir um conteúdo que nos impõe, né? Então a gente tá querendo escolher o conteúdo. Então o podcast é um conteúdo que a gente tá gostando, que todo mundo tá consumindo pelo menos um pouco, né? Mas o legal de um podcast é assim, gente, é entender que nem tudo que vai ser falado naquele podcast vai fazer sentido pra gente, né? Às vezes um 30%, um 40% se a gente aproveitar tá muito bom, tá louco de bom. E no mundo dos negócios, isso é muito legal. Às vezes uma frase, às vezes uma palavra, um detalhezinho vira o jogo, né? Então eu espero realmente que desse conteúdo que nós vamos criar para vocês aí, alguma coisa tenha relevância, alguma coisa faça sentido, que vocês aproveitem. Antes de eu apresentar mais um pouquinho, eu queria falar o seguinte: nós estamos gravando o nosso terceiro episódio, nós temos nós estamos montando o nosso estúdio, tá? O nosso estúdio dentro da Pinfair Metalúrgica. A gente queria gravar lá, mas infelizmente não ficou pronto a tempo. Provavelmente o quarto episódio será gravado lá. E o legal é que assim, eu não sei se o nosso estúdio vai ser o mais moderno, o mais inovador, não sei se realmente vai entregar isso, mas eu garanto para vocês, ele vai ser o mais disruptivo. Ele vai ter... Vou dar um spoiler, mas não vou falar muito, mas ele vai ter uma coisa diferente, uma coisa disruptiva que vai ser muito legal e que vai chamar muita atenção. Então é o seguinte, agora vamos conhecer o convidado. O meu convidado, na verdade, eu tenho uma admiração e um respeito muito grande pela história dele. Tenho a oportunidade de chamar ele de amigo, realmente ele é um cara que eu conheço há muito tempo, a gente participa de um grupo de futebol. Por isso que eu disse que o nome dele sempre estava na pauta, porque ele é um cara que eu conheço a história e tiro o chapéu para ele mesmo, vamos dizer assim, uma história linda de muito sucesso. Então, assim, um amigo. O nome dele, Luiz Henrique Mensch Garcia, advogado formado pela PUC, mais de 15 anos atuando na área de direito bancário, sócio fundador e CEO da Kitjá, diretor de novos negócios da Evertec Brasil. Luizão, meu companheiro. Satisfação de receber. Obrigadão por tirar um tempinho pra gente bater esse papo aí. Tenho certeza que vai ser muito legal. Nós temos que estar leve e solto, igual a gente fica lá no futebol, quando a gente tá tomando uma lá e batendo papo sobre o negócio. Ali é sucesso. Ali. Esse é o objetivo, Luizão. Então, obrigado. Pode falar. Não, só te agradecer pelo convite, pelo espaço. Você sabe, a grande amigo, o quanto eu admiro o empreendedor, o homem que você é, o pai de família. E a gente fica muito feliz de poder compartilhar e poder somar de alguma forma com as pessoas e também aprender, sem dúvida nenhuma. É como você falou, cara, se você conseguir absorver 10, 20% de um conteúdo rico como esse já faz muito sentido, já ajuda muita gente. Eu acho que se lá atrás, quando a gente começou, tivesse um pouquinho disso, o nosso caminho talvez tivesse sido mais fácil. Com certeza, eu falo isso. A gente tinha pouco acesso, né, Luiz, a pessoas assim com histórias legais, assim, era difícil acessar essas pessoas, né? E conteúdo, então, nem se fala, não tinha na nossa época. Distante. Se você volta no tempo aí 10 anos, era o começo dos podcasts, pouco se falava sobre isso no Brasil ainda. Então, o conteúdo que tinha sobre empreendedorismo eram cursos normalmente muito caros, né? Ou muito atrelado ainda àquele ambiente acadêmico da universidade.
E hoje a gente vê que isso está muito mais perto, né? Hoje você aprende inglês sem necessariamente sentar numa sala de aula. Hoje você aprende gestão sobre isso. Hoje você compreende o universo maravilhoso da cultura como ele é. Uma coisa acessível, uma coisa gratuita, né? E aí poder, de alguma forma, colaborar, somar com as pessoas, traz alegria. Acho que, sem dúvida nenhuma, um dos pilares para a gente trabalhar em sucesso é ser colaborativo. Com certeza. Só não desenvolve, não evolui quem não quer mesmo, né, Luiz? Quem é acomodado mesmo. Exatamente. Luizão, mas antes da gente começar então, eu te conheço, na verdade, né? Mas se apresente pro pessoal, conte a tua história, conte o que te trouxe até aqui, a sentar nessa cadeira. Desde lá do norte. Cara, eu sou um nômade, né, cara? Assim, eu nasci em Porto Velho, Rondônia, e meu pai fez carreira no Banco do Brasil. Então, eu, desde muito pequeno, fiz várias mudanças, o que foi um processo muito difícil quando criança, só que hoje, quando você olha para trás e vê, foi muito rico, né? Eu saí de uma cultura do norte, passei pelo Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, estou no Sul hoje. Vim para Curitiba, deixei minha família para trás com 15 anos de idade, vim sozinho para cá estudar Direito na PUC. Talvez o passo mais difícil, mas o mais importante na minha vida. Então, na minha vida profissional, no caso. E onde aprendi a me virar desde cedo, hoje aprendi um pouco mais sobre responsabilidade, né? E aí me formei em Direito, trabalhei em Direito Bancário há muito tempo, né? E a história da Kit já passa por isso, que a Kit já é uma startup, ela é uma fintech, a base dela é tecnologia, mas ela vem desse ambiente de direito bancário indireto, que é a cobrança, que é a recuperação de crédito. E trabalhando naquele momento ali, eu vi que a gente podia atender um nicho um pouquinho diferente, né, dando escala para o negócio, acho que foi a grande virada naquele momento. E aí construí aqui já, graças a Deus, e hoje estamos caminhando para 9 anos de empresa. Já passamos por processo de M&A, já passei por 2 processos de M&A, na verdade, nesse período. E, enfim, muito feliz pelo... Eu ia até te falar, Luizão, você desenvolveu, fundou uma startup, né? Muita gente ainda tem dificuldade de entender o conceito, né, de startup. Explica para o pessoal aí a ideia de startup e depois fale da Kitijá. Fale um pouquinho da Kitijá para o pessoal entender exatamente a linha do que a Kitijá faz. Falar sobre startup, né? Falar sobre inovação, às vezes parece algo muito distante, né? Só que na verdade não. Inovar não necessariamente passa por um negócio muito grande, muito disruptivo. Né? Inovar é melhorar processos, né? E a Kitijá, cara, é exatamente sobre isso, né? Como eu te falei, eu trabalhava com recuperação de crédito judicial. E como esse modelo de contrato é um modelo que está vinculado a sucesso, onde você recebe um percentual daquilo que efetivamente você recupera, o foco natural do ser humano é focar nas maiores contas, né? E aí quando você olhava para o mercado financeiro, e você olhava 60, 70 milhões de inadimplentes, uma fatia muito pequena é concentrada nos grandes valores. E eu olhava para aquele negócio e falava assim, bicho, mas eu estou olhando para 80%, para 20% do mercado, sendo que tem 80% que ninguém está encostando. Inclusive as empresas de call center estavam distantes, que é natural do ser humano. Ele vai olhar para a conta maior e vai querer cobrar ela. Aí eu falo, mas essa conta de R$1.500, R$2.000? Né? Essa é uma conta que hoje está largada, a gente consegue dar escala para isso e chegar nesse cliente. Mas chegar nesse cliente não significa simplesmente cobrar. Eu até gosto de tocar nesse detalhe. Você chega, é tipo um robô, Luiz? Como é que funciona? Cara, como é que você conversa com esse universo? Porque é muita gente, né? É muita gente. Hoje na minha base, na base da Kitijá, a gente está falando de mais ou menos hoje 75 milhões de clientes cadastrados. Meu Deus. É praticamente o sistema financeiro nacional inadimplente do Brasil inteiro, né? Então, para você chegar nesse cliente, eu só consigo chegar por eles por canais digitais. Porque assim, desde o começo, um dos pilares da Kitijá era não ser invasivo. Se eu for negociar ou conversar com o Rony, tem que ser no melhor momento para ele. Eu não suportava aquela relação de ligações, né? Então aí eu já converso com o cliente por WhatsApp, RCS, SMS, e-mail, Google Ads, enfim, qualquer canal digital onde eu consiga coletar desse cliente, trazer ele para dentro do meu ambiente, para minha plataforma, de uma forma dele se servir. Que hoje, cara, quando você olha para o cliente, vou te falar que mais ou menos 40% dos clientes que não negociam suas dívidas, não negociam porque não tem dinheiro, mas porque não conhecem a realidade financeira dele. Porque na cabeça desse cidadão, ele tem uma dívida de R$10.000 e eu não tenho R$10.000 e morreu para mim. Só que não. Hoje o mercado trabalha com descontos muito agressivos, com condições muito flexíveis, né? O momento financeiro hoje é de taxas de juros elevadas, só que ao mesmo tempo vai na contracorrente para você negociar com esse cliente. O banco quer recuperar ele. Assim, ser devedor e estar devedor são coisas completamente diferentes. Então o estar devedor é uma coisa que qualquer um de nós já passou em algum momento da vida. E esse cliente, ele tem bons interesses, né? ele tem um bom relacionamento histórico com o banco, mas está sazonalmente prejudicado. E aí passa a história da Kitijá, de você conseguir recuperar o cliente e não recuperar o valor, a dívida.
Olha É claro que as duas coisas em algum momento se conversam, mas esse eu acho que foi o segredo do nosso negócio. Nunca em nenhum momento... Mas ele consegue negociar essa dívida dele inteira pela tua plataforma. Ele não precisa conversar com gente, praticamente. Zero interferência humana. E, assim, ele finaliza a negociação dele pelo robô. Ele recebe o boleto dele em questão de... Do momento que ele recebe o acionamento da Kitijá até o final da jornada dele, que é receber o boleto, ele não vai perder mais que 1 minuto e meio. Entendeu? Caraca. E essa é a magia. Quando a gente olha para os nossos números hoje, a Kitijá faz mais ou menos de 200 a 250 mil acordos por mês. Caraca. E o time da Kitijá tem 50 pessoas. Entendeu? É muito enxuto, né? Então, pra esse volume de gente. Para dar essa escala, eu preciso quebrar essas barreiras. Eu não posso ter essa interferência humana no processo. Né? E aí, de novo, voltando lá atrás na história da Kitijá. Eu olhava para aquele universo muito pequeno, de tickets muito altos. Só que eu olhava assim, cara, 80% da dívida do brasileiro está abaixo de 10 mil reais. E ninguém está olhando para isso. E esse cliente quer voltar. Esse cara está desbancarizado. Sim. Ele quer voltar para o mercado. Com certeza. Aí veio a história, e aí passa pela pandemia. Né, que a gente está falando no início da Kitijá, 2017. E aí a gente, num processo de entender com os nossos clientes, aí cliente banco aqui no caso, né, sobre essa possibilidade, as APIs eram muito precárias naquele momento, era coisa de transferência de base, aí chega a LGPD com uma exigência muito rigorosa sobre esse sigilo da informação, e vem a pandemia. Né? Então, assim, naquele momento, as empresas de call centers, os escritórios de advocacia não podiam mais negociar pelo cliente dele, porque essa estrutura humana não podia mais se deslocar até um call center para trabalhar. E aí a Kitijá se destaca e falou assim, olha, eu não preciso disso. A pandemia virou jogo. Virou jogo. A gente sai de fevereiro de 2020 com uma carteira de mais ou menos 5 milhões de clientes, e eu termino no mês de abril com 45 milhões de clientes. Meu Deus do céu. Não, então, assim, o grande desafio nosso, principalmente naquele... até hoje, claro, mas naquele momento em especial, foi saber contratar rápido, né? Eu acho que contratar rápido é muito difícil. Daí que hoje eu inverto um pouco isso. Eu prefiro, de alguma forma, contratar de uma forma demorada para ser mais assertivo com o meu time de RH, mas naquele momento, diante da necessidade e o crescimento, então passa um momento muito importante, até que chega 2021, né? Então, sim, que era uma empresa de capital aberto no mercado brasileiro, se interessa pelo nosso produto, né? Vê que faz muito fit, que assim, que era a maior prestadora de serviços e produtos para o mercado financeiro do Brasil, continua sendo. E aí veio muito fit e faz o nosso M&A. Foi em 2021? 2021, a gente assinou em outubro de 2021. Caraca, já fazem 4 anos então. Já faz 4 anos. E depois Mas disso, tem um processo agora para acontecer também, né? Tem. São 2 momentos, né? O que a gente chama de earn-out, né? Naquele momento a gente... São informações públicas, né? Naquele momento a gente negociou 51% da empresa, teve que fazer esse anúncio a mercado, como uma empresa de capital aberto, publica-se o fato relevante sobre isso. E aí passa esse período de earn-out, que se encerra agora em 2025, para mim, dentro da companhia, não que seja um encerramento de um processo, mas um ciclo que acaba, né? E aí vai essa outra 49% da restante da companhia. E aí, cara, aqui tem vários desafios, né? Porque... Isso que eu ia falar, Luizão. E agora, meu companheiro? O que você está pensando? Segue, não segue? Pode dar um spoiler já? Eu sigo, né? O formato, como a gente vai seguir, é uma coisa que a gente está conversando ainda. Mas, assim, nem que seja para ser um conselho consultivo da companhia, eu permaneço lá. Até por respeito ao time que está lá também, que eu me comprometi com eles que a data do earn-out não significa até breve, não, né? Em algum momento talvez aconteça, né? Pode ser interesse meu, pode ser interesse da companhia, mas eu continuo lá, pelo menos que no conselho da empresa, para exatamente ajudar nessa transição, né? Sim. Mas a gente como empreendedor, naturalmente, a gente quer se desafiar, né, cara? E para eles, assim, Luizão, você tem contato muito aproximado com eles agora, então são teus sócios, né? Ficaram felizes da vida com o negócio? De 2021 para cá, a empresa, cara, a gente cresceu muito, né? Cresceu mais de 300%, quase 350% da empresa. Então, os caras estão de sorriso de orelha a orelha. Não, tá? Espero que sim. Espero que quando eles ouvirem isso, inclusive, espero que pense igual. Mas sim, faz muito sentido, né, cara? E hoje, o grupo que controla a Sync também para ser o processo de M&A, e hoje o grupo que nos controla, na verdade, é um grupo que tem capital aberto na Bolsa em Nova York, né? Uma empresa de porto-riquenha, mas com capital aberto em Nova York. Então muda esse conceito. Aqui tem problemas também, tá nesse processo. É um choque cultural muito forte, né? Você tem uma startup enxuta, com aquela coisa muito familiar até. Sim. E daqui a pouco você está numa instituição, você está num conglomerado, num mundo corporativista. E saber dosar isso, e até para tranquilizar o teu time. Mas para você deve ter sido uma escola gigantesca também, Luiz. Tá perto desses caras e deve ter aprendido muito também. Não, baita aprendizado, cara. Já começou isso, o frio na barriga, vamos assim dizer, durante o processo de M&A, né? Uma das fases do M&A, que é a due diligence... Explica o que é o M&A só para o pessoal. O M&A, na verdade, é quando você está, de alguma forma, negociando sua empresa
né? Seja uma forma parcial, seja uma forma total, né? Ou seja uma forma de investimento, onde você está levando sua empresa ao mercado, buscando E aí aqui são N objetivos que podem ser. Pode ser crescimento, pode ser uma venda normal, né? Pode ser uma fusão, enfim, tem vários formatos de M&A, né? E dentre um desses processos, um que é bem complicado, que é a due diligence, que eu brinco que ali é literalmente abrir as gavetas. Documentação, né? Cara, ali é complicadíssimo, né? Então, assim, você passa por um pente fino, um raio-x muito exigente. Acho que ali foi o primeiro choque que eu recebi de mundo corporativista mesmo, assim, e dessa outra realidade que a gente vivia. Então, assim, o nível de dúvida, o nível de profundidade nos questionamentos era muito maior. Eu acho que eu aprendi pelo menos 20% a mais sobre a minha empresa durante aquele processo. Esse é um fato curioso. Mas isso é maravilhoso. Luizão, sobre a empresa nós falamos um pouquinho, agora vamos falar um pouquinho sobre tua vida profissional, né? Você lembra de algum momento, assim, Luiz, você... Assim, muito bom de conversa, cara, muito inteligente, sempre a gente aprende quando conversa contigo. Você lembra algum ponto de inflexão na tua carreira, algum momento marcante, importante, que você sentiu assim, talvez até nessa própria M&A, falou, pô, agora eu tô bom, agora eu tô fera. Apesar que a gente não tem limite, né, Luizão? A gente tem que evoluir sempre e melhorar sempre, né? Mas tem algum momento marcante na tua carreira, assim, que você lembra com carinho? Cara, o momento mais desafiador foram os dois, na verdade, foi o M&A, sem dúvida nenhuma. Eu até brinco com o M&A, eu entrei no M&A me achando um empreendedor nota 8 e depois de concluído me saí achando um nota 4. Né? Porque assim, você vê que o desafio é muito maior e é um aprendizado muito grande. Né? E o outro, sem dúvida, foi a pandemia. Por mais que a gente já vinha de uma base de tecnologia, foi um crescimento muito agressivo em muito pouco tempo. Né? Então, assim, naquele momento, naquele ano, a gente já tinha uma certa robustez da empresa e a gente cresceu quase 200% dentro daquele ano. Né? Então, assim, com vários erros no processo, enfim, que era super normal, né? Com muitas dúvidas, porque assim, cara, imagina, mesmo pra gente que era tecnologia, chega março de 2020, simplesmente a gente começou a falar, e aí, será que as pessoas vão continuar pagando? Né? Com o tempo a gente foi aprendendo, a tecnologia foi ganhando espaço, mas ali passou por um processo de você ser eficiente e ao mesmo tempo participar do convencimento das pessoas. Né? Que eu tinha a boa relação com os meus clientes aqui, bancos, só que tinha uma ponta solta forte que era o consumidor. E como é que você leva a mensagem para esse consumidor e fala assim, cara, é relevante que você mantenha suas contas de dia. Né? Então, assim, foi um processo muito complicado. Né? Então... E naquele momento, né, Luiz, eu lembro também que a Pinfair não foi muito diferente, a pandemia mudou para nós, mas até mudar foi aí praticamente 3, 4 meses que você acha que você vai quebrar, que acha que todo mundo vai morrer. Então foi muito desafiador e muito difícil mesmo, por isso que assim, mudou o jogo, inverteu a ordem mesmo do mercado da pandemia, né? Foi muito difícil, para nós também não foi diferente. Naquele momento ali, não só a dúvida sobre como tudo, mas assim, até as decisões que a gente tem no dia a dia, que a gente, claro, avalia se ela é assertiva ou não, elas passavam por esse momento de dúvida também. Assim, você podia estar sendo assertivo naquilo que você está falando, só que o comportamento do teu usuário podia não refletir isso. Porque ele passava por um procedimento de dúvida igual o nosso, cara. Então, assim... Certeza muito grande, né? Ali, sem dúvida nenhuma, foi não só o maior desafio da companhia, mas o maior desafio do Luiz profissional, foi em 2020. Eu tava assistindo um podcast do João Adib, os caras estão faturando 5 bi, e ele fez um M&A com um fundo de Singapura, né? Ele vendeu 10%, né? E ele fala algo semelhante ao que você tá falando, das dificuldades mesmo e pô, nunca tinha feito aquilo, para ele também foi difícil. Então, se um cara daquele, né, Luizão? Só muda o daquele ticket. Tamanho... Só muda o ticket. Luizão, e formação de time, cara. Você falou um pouquinho sobre... agora há pouco sobre contratação, esse tipo de coisa, sobre aumentar em massa a equipe. Você que se envolve, você terceiriza para o RH, você que traz, você que finaliza, qual que é o perfil do teu profissional? São mais jovens, são mais velhos? Qual que é o perfil do profissional que te agrada ou que faz sentido para a tecnologia? Esse é um ponto bem importante, cara. RH é fundamental, você tem um RH bem estruturado na companhia. Hoje eu não participo de todos os processos de contratação, por óbvio, né? Mas assim... Dos times de liderança, sim, eu estou diretamente ligado a eles, né? Então, assim, a fase final de entrevista eu participo, não necessariamente como poder decisório, mas para entender, principalmente, acho que aqui vem a visão do empreendedor, cara, de você ver se existe um alinhamento cultural. O alinhamento cultural passa muito pela visão e pelo modo operandi do dono da empresa, né? Então, assim, ali pode ser... Eu lembro que eu trabalhei com cultura lá atrás e eu lembro que a pessoa que me assessorou naquele momento falou assim, cara... Se chocar com a cultura, não teime.
O cara pode ter o currículo mais preparado do mundo, mas não deixe ele chocar com a sua cultura. Ele ser aderente em parte, você tentar, ok, faz parte do processo. Mas se você vê que existe um choque cultural forte, cara, não teme, só vai te custar dinheiro. E a cultura, ela tem que ser forte o suficiente para ser seletiva, né, Luiz? Ela tem que expulsar mesmo, exato, né? Aquele cara. Exato. Assim, o bom profissional, na verdade, se ele vê, isso aconteceu em algumas entrevistas comigo, sabe? O bom profissional, quando ele percebe que não tem um elemento cultural, ele mesmo fala assim, cara, eu acho que talvez a gente não dê certo. E eu respeito muito o cara que fala isso. O fato de ele não ter um alinhamento cultural não significa que ele é um profissional ruim. Não. Pelo contrário. Não tá para aquele ambiente, né? Pelo contrário, você pega um funcionário, por exemplo, da Ambev, que tem uma cultura de vendas um pouco mais agressiva, é um funcionário maravilhoso para aquele tipo de cultura. Mas para outros talvez já não funcione. Né? Exatamente. Então, assim, hoje eu não participo desses processos como um todo, né? Mais das partes de liderança. Mas, assim, o que eu peço muito pro meu time é o seguinte, cara, contrate com muita parcimônia, contrate com muita inteligência, mas demita rápido. Demita rápido. Claro que você vai tentar recuperar esse colaborador, né? Você tem que, de alguma forma, saber que esse investimento que você fez na contratação não pode se perder tão rápido. Mas, assim, se você vê que não... Mas, às vezes, o cara é deixar, né? Exato, cara. E você teimar com isso, às vezes você tá prejudicando todo um time por conta de uma pessoa. E você acaba sendo, de alguma forma, conivente. Né? E, cara, aproveitando sobre esse negócio de cultura, que eu acho um tema, assim, maravilhoso e eu gosto muito no meu time. Hoje, graças a Deus, eu trabalho numa empresa que eu julgo ela muito feliz, né? Exatamente por conta desse cuidado que a gente tem com o elemento cultural. Tu é um cara que eu já vi bater nessa tecla algumas vezes, né? Você tem uma metalúrgica nas mãos. E aí, falar sobre cultura, né, com diferentes tipos de profissionais, assim, são muito diferentes mesmo. Porque a minha, assim, tecnologia. Né? Tecnologia, então, assim, eu tenho pessoas com formação superior, outras não. Mas, assim, são pessoas que têm uma característica muito similar. Tem muita geração Z no meu time, né? Isso é maravilhoso também. Maravilhoso. Se souber levar eles, é maravilhoso. Essa rapaziada, cara, ela é muito criativa. Ela é muito criativa. Então, assim, claro que existem as peculiaridades. Mas pra ti, cara, como é que é isso, assim, Rony? Agora eu querendo aprender um pouco contigo também sobre isso. Porque, assim, tem diferentes tipos de formação, diferentes tipos de profissional. E eu já vi que você bate muito nessa tecla. Na verdade, a cultura organizacional é uma coisa que a gente ama, né, Luiz? Eu acho que a Pinfair hoje, se ela é o que é pela cultura forte que nós temos lá, sabe? Assim, tem profissionais de todo tipo, realmente, mas você ter uma indústria, Luiz, como nós temos, e você conseguir criar uma identidade, uma cultura para um ambiente que historicamente é robusto, pesado, sujo, aquela coisa toda, ele realmente chega às vezes até assustar as pessoas que nos visitam e que esperam um ambiente industrial e encontram satisfação, alegria. Eu falo que o que a gente vive dentro da Pinfair é um movimento mesmo. É um movimento de geração de emprego, mas de alegria, de satisfação, entender que dá para ser feliz trabalhando, sabe? Então, cultura para nós é legal você me perguntar isso, obrigado por essa pergunta, mas cultura para nós, cara, é um pilar central da nossa história e nós somos o que nós somos pela cultura forte que nós temos. Luizão, deixa eu te perguntar mais uma coisa, cara. Você falou da geração Z. Eu gosto muito dessa galera também. Até no episódio anterior, acho que no segundo com o Fábio lá, eu falo sobre a geração Z também, um pouquinho. Saber lidar com essa galera de 22, de 23, 24 anos, né? Eu acho que esse é desafio. Nós temos a mesma idade, 40 anos, e eu vejo muito cara reclamando da geração Z, né, Luiz? Ele não sabe lidar com essa galera. E eles não querem nada com nada. Realmente, se eles estiverem no ambiente errado, eles não vão produzir mesmo. Dentro da Pinfair, eles são maravilhosos. Dentro da Pinfair, eles são produtivos, eles são incríveis. E no teu segmento de tecnologia, você precisa dessa galera mesmo, né? O cara de 45, 50 anos aí pro teu segmento, talvez tenha espaço, mas menos do que o jovem, né? Como que você lida com essa galera? Olha, geração Z, eu te falo que é 70% do meu time, né? E aí... Até quantos anos? Vamos falar aqui até 28 anos. 26, 28 anos. Caraca. Né? E de N tipo de formações, né? A gente tá falando de gente com formação superior. E aí, é outra coisa engraçada que a gente conversava antes, né? Falei assim, hoje, na tecnologia, a formação superior não necessariamente seja um pré-requisito. Existe uma rapaziada muito curiosa, muito interessada da geração Z, que vem sedenta por conteúdo. Cara, esse menino senta em casa, sei lá, vendo vídeo de YouTube, sei lá como ele faz, qual o processo que ele utiliza nisso, ele volta um leão, cara. Caraca. A gente já fez entrevistas e testes de alguns colaboradores nossos, que o cara chega com uma formação média recente, menino de 21 anos, que você só não contrata ele como coordenador, porque ele não tem histórico nisso. Mas você fala assim, cara, eu tenho que formar esse menino. Caraca. Esse menino tem que sentar aqui, ele entra com uma característica júnior, mas esse cara evolui para pleno, para sênior em questão de um ano e meio. E aí é outra coisa muito legal. Você passa por um processo de inclusão também disso no sistema. Porque assim, essa criança, quase vamos dizer assim,
Ela está vendo uma renda familiar baixa, na maioria dos casos, digamos a renda familiar inteira de 4, 5 mil reais. E esse menino, dentro de 2 anos, ele tem uma renda que é o dobro da renda familiar da dele. Então, assim, ele vira rimo de família, às vezes, né? Às vezes ele vira referência. A gente tem alguns exemplos na companhia de pessoas que hoje estão muito jovens, já estão puxando a família, já estão colaborando nesse sentido, né? E essa geração, cara, é claro que existem algumas peculiaridades na forma do trato. Eu sou de uma geração mais antiga, né? Muito em cima da porrada, às vezes, da grosseria. O chefe, né, de antigamente. Do chefe, que não tem mais líder, espaço, né? Chefe líder, né? E o líder hoje é muito diferente. Eu apanhei muito e quando eu montei minha empresa, eu me lembro que conversei com meu sócio e falei para ele, cara, aqui a gente tem um combinado, cara. Aqui eu não quero ser nada do que eu vi até agora. É isso aí. Inclusive o que eu fui, parte das vezes, como chefe e não como líder, de não ter esse trato, então não ter entendido o perfil desse meu parceiro, vamos dizer, desse meu colaborador, né? Então, assim, se você souber coletar, se você souber entender a riqueza que essa geração tem, bicho, tu tem muita coisa para colaborar, muita coisa para coletar dessa população também. Eu acho que a gente, como empresário também, Luiz, tem que começar a olhar um pouco o papel social também. Eu vejo que chega muitos meninos ali de 20 anos, 21 anos, que você precisa finalizar a formação dele. Às vezes a formação escolar, sim, às vezes a formação até familiar. Ele vem com alguns problemas, então a gente tem que entrar e fazer um pouquinho esse papel também de finalizar, de ajudar ele a finalizar essa formação dele, né? Mas que legal, cara. Eu gosto muito deles também. Eu falo que nós somos igual na bola, né, Luiz? Você precisa do experiente ali direcionando, mostrando os caminhos. Os nossos, eu tenho 30, 40 lá. Eles adoram Startup in Fair. Você mostra projeto de longo prazo para eles. E eu digo que dentro das 4 linhas aqui, você pode fazer o que você quiser. Você pode dar ideia, você pode ser criativo, você pode se desenvolver, mas não pisa fora da linha. E nesse momento a gente fala o que ele precisa ouvir, não o que ele quer ouvir, né? Então você tem que saber lidar com essa galera. Quem sabe lidar com essa galera, cara, tá? Sim, você tá saber repreender no bom sentido também é fundamental. Como você falou assim, por vezes ele vai cometer erros e tá tudo bem. Tá tudo certo. Só que se isso acontecer, tu traz ele de volta pra realidade, explica pra ele assim, olha, esse é o teu limite. Aqui nesse universo você pode tentar arriscar, cometer erros daqui, inclusive, sem problema. Mas assim, errar rápido, corrigir, nunca omitir isso das lideranças. Cara, isso é uma coisa que eu bato muito na empresa. Cara, errou. A gente até brinca que tem um troféu na empresa que é o troféu mãozada do mês. Quando alguém comete algum erro de desenvolvimento, a gente chama de mãozada, né? E aí a gente brinca assim, a melhor mãozada do mês recebe um prêmio. Porque assim, a gente trabalha muito no Brasil a cultura do sucesso. Isso não necessariamente é bom. A cultura do sucesso passa pelo insucesso também, por vezes. Então a gente brinca muito assim, cara, errou, não tem problema. Levanta a mão que tem um time inteiro de gente aqui para ajudar a corrigir esse problema. Isso faz parte da cultura. Antigamente a pessoa morria de medo de errar, né? Porra, Deus o livre para alguns chefes. Uma porrada. Tá louco. Stand-up é a mesma coisa. Pode arriscar, tá tudo certo. Vamos lá, vamos corrigir e vamos pra próxima. Tá o erro de um tem um monte de gente pra corrigir. Só que assim, nunca esconda isso. Não vai botar debaixo do tapete, que aí você me quebra as pernas também. Principalmente com o meu cliente. Meu cliente, ele tem que estar... Isso é uma transparência muito grande com o teu cliente. Errou, a empresa pode errar também. Só que assim, a gente tem que saber corrigir coletivamente. Sim, sem dúvida. Luizão, se eu quisesse montar uma startup, agora tem muita gente que está nos ouvindo aí, que tem às vezes esse desejo de ir pro lado da tecnologia, de criar alguma coisa disruptiva, diferente. Que conselho você daria para quem está querendo montar uma startup? Bem mais simples do que parece. Olha para processo. Veja o processo que está no teu dia a dia. Eu sou advogado, por que eu estou fazendo na tecnologia, né? Então assim, eu olhava para uma situação... Resolveu uma dor, né, Luiz? Resolve Exato, cara. Vai no foco da dor. E assim, existem centenas de milhares de oportunidades nos vários segmentos. Se você vê um processo que não funciona bem, será uma cadeia que não está atuando como deveria, sei lá, às vezes a tua ponta de relacionamento com o cliente, qualquer coisa que faça parte deste processo de melhora contínua, isso é um produto. Se o tamanho dele ou não, são outros 500, mas esse é um produto. Então inovar passa por isso. Hoje você vê, cara... Aqui em Curitiba, inclusive, algumas startups que resolveram um processo de meio de pagamento. O meio de pagamento existe há dezenas de anos. E os caras simplesmente criaram processos iguais, só que mais baratos. Olha só. A startup passa por isso. A startup passa também por uma economia de custo. Escalabilidade, claro, mas a economia de custo. Então, assim... E os caras estão indo bem? Hoje a empresa está avaliada... A iBanks, vamos falar. A iBanks deve estar avaliada em 6, 7 bilhões de reais. Rapaz... Tão gigantesco. E assim, resolvendo o processo. Viu, aqui em Curitiba, eu até vi esses dias,
tem algumas empresas unicórnio no Brasil, né? E Sim. Curitiba parece que tem umas gigantes, né? Tem, Não proporcionalmente, Curitiba junto com Florianópolis, é o maior centro de inovação do Brasil. porque unicórnios são 5 ou 6 a nível Brasil, umas gigantes assim, né? E eu sei que boa parte, parece que duas tá em Curitiba. Hoje eu te falo que tem mais, tá? Tem mais? O Brasil já tem mais hoje. É? Porque hoje, quando a gente fala evaluation, é um negócio muito subjetivo também, né? O unicórnio são as gigantes, né? É acima de 1 bi. Acima de 1 bi. Acima de 1 bi é o valor de mercado dela. Assim, só que em Curitiba a gente está falando de 3. 3 em Curitiba. Só em Curitiba. Caraca, cara. E começou igualzinho você, né? Começou pequenininho, cara. Tem algumas delas que eu não vou falar nomes aqui também. Não, nem fala. Mas porque durante o processo de investimento dela, das rodadas de investimento, uma delas tinha uma meta que era de contratações. E ela tinha levantado, sei lá, algumas dezenas de milhões de dólares. E ela tinha que contratar 150 colaboradores. E tinha um deadline ali, né? E estava chegando o dia e não tinha conseguido contratar. Porque, de novo, contratar parece ser fácil, mas é difícil demais, extremamente complexo. E aí os caras, o grupo, que era um grupo do Fora do País, ia visitá-los aqui. Os caras botaram lá 30 atores trabalhando lá. Faz parte do processo, né, cara, de desafios. Porque eles não queriam se prejudicar. Eles estavam trabalhando certinho, mas por algum motivo não tinham conseguido contratar aquele número, né? E aí, tempo depois, eles, inclusive, chamaram os investidores, fizemos esse processo e tal. Algumas curiosidades que acontecem, né? Mas aí faz parte. Legal, cara. Nossa, que baita de mercado, hein? Luizão, fala pra mim, cara, você é um cara de sucesso, né? Tem algumas palavras, alguma frase, alguma coisa que as pessoas me perguntam às vezes, né? Rony, mas qual que é o segredo do sucesso? Eu acho que não existe segredo do sucesso, né, Luiz? O que dá certo pra mim pode não dar certo pra outro. Eu acho que é muito subjetivo isso. Mas tem algumas palavras que eu gosto, que é, por exemplo, a generosidade, ser focado no propósito mesmo, fazer o simples bem feito. Não precisa reinventar a roda, né, Luiz? Mas tem que fazer a roda girar bem redondinha, né? Vamos dizer dessa forma. Então, foco, generosidade e o simples bem feito são palavras assim que eu gosto bastante. Não que seja o segredo do sucesso, mas são palavras que eu tenho certeza que fazem diferença. Para você, Luiz, você tem alguma frase, alguma palavra, algumas palavras que você entende assim que é? Assim, eu bato muito isso com o meu time. Assim, primeiro, tu falou do simples é melhor que o perfeito, e eu vou muito nisso, tá? O feito é melhor que o perfeito. Às vezes a gente esbarra naquela coisa de querer construir um unicórnio, aquele elefante branco, e você vê que, voltando lá atrás, às vezes se você resolver um processo simples, tu está colaborando de uma forma muito mais representativa do que você tentar reinventar a roda. Então eu gosto muito disso, que o feito é melhor que o perfeito. Né? Então assim, executa. Assim, a gente vive num mundo de ideias, cara. O que eu já vi de gente falar assim, eu tive essa ideia, eu tive não sei o quê. Inclusive para mim eu tive essa ideia dessa tua empresa lá atrás. Mas se você não executa, não vale nada. Não serve para nada. Né? Então assim, é isso com muito foco. Foco mesmo. Aí você baixar a cabeça, ter humildade suficiente em reconhecer que está passando por um processo de aprendizado, que erro vai fazer por parte dele. E, de novo, não tem problema nenhum errar. E, cara, acho que, assim, colaborativo. O que a gente está fazendo hoje aqui, nem que seja debater, discutir, mostrar um pouco daquilo que a gente passou lá atrás, ou às vezes pegar pela mão o empreendedor que está começando, eu acho que você cresce como profissional, você cresce como companhia, as pessoas enxergam-se em você. E isso faz parte do sucesso, cara. E você falou sobre foco, eu gosto muito disso, cara. Não vai acontecer, né? Se o empreendedor acha que ele vai abrir um negócio hoje e vai jogar uma fumacinha e amanhã a coisa vai estar acontecendo. É uma vida, né? É um plantio. Eu conheço pouquíssimos negócios, cara, que você consegue ter uma colheita farta antes de 8 anos, 10 anos. Pouquíssimos empreendedores são exceções. São exceções. É foco e fazer o que tem que ser feito todos os dias, né? E pelo propósito. Luizão, se você conseguisse fazer um paralelo entre o que você viveu quando você começou em relação à tecnologia, porque a tecnologia ela tá muito rápido, né, Luiz? Cada vez mais, né? Você começou a Kit já em 2017, você 2017. Falou, né? E fizesse um paralelo entre 17 e 25. Quais características você vê diferente assim, nesses últimos 8 anos, 8 anos, né? O mais difícil no começo... As tecnologias existiam, a maioria delas existia. Só que assim, a aplicabilidade dela passa muito também pelo processo de convencimento do teu cliente, né? Em 2017, eu já tinha boa parte dessa fase de desenvolvimento da companhia, claro que muito mais evoluída hoje, mas o processo de convencimento dos meus clientes, fala assim, cara, faça você um braço também para eu poder me plugar, para eu consumir essa informação. Então, eu acho que passa muito por isso aí. E aí, vem um ponto que eu acho que é um dos segredos do sucesso que você me perguntou antes, é exatamente a questão do network, né? Essa possibilidade de relacionamento. Você, sem nada, passar pelo processo de convencimento de um banco, por exemplo, como são os nossos clientes,
que onde o cara tem que alocar recurso, e assim, investimento em banco em tecnologia não é coisa de 100, 200 mil reais. É coisa de 10, dinheiro, 15, 20, 30 milhões. Então, e aí, por vezes, o relacionamento teve papel fundamental nesse processo de convencimento. Quando eu vejo o Paquetá lá de trás e Paquetá de hoje, eu acho que hoje seria mais fácil, com certeza, mas talvez não seria tão grande. Porque você começar quando é tudo mato, né, vamos assim dizer, baixando mesmo ele, mostrando valor nisso, e aí conquistando. Aqui já, cara, diferentemente do teu negócio, eu não tenho um time comercial. Ah, não tem vendas? Não tenho nenhuma pessoa de time comercial. 100% dos meus clientes vieram reflexo de outros clientes anteriores. Boca a boca, indicação total. Então, porque passou por esse processo de convencimento. Talvez se eu chegasse hoje com essa estrutura montada, talvez eu não tivesse o mesmo espaço. Né? Então, assim, é por isso que, assim, cara, as pessoas Mas olham... a velocidade hoje da tecnologia, lá, tá muita diferença, Luiz, de 8 anos, assim? Para algumas coisas, sim, cara. Por exemplo, vamos falar de inteligência artificial. Hoje, quando eu pego o meu atendimento para o meu consumidor final... Cara, eu tô falando por dia com 30, 40 mil pessoas, tá falando por dia. Isso que eu até pensei, quando eu fiz a pergunta, eu pensei na IA, porque em 2017 isso era ainda uma conversa, né? Não existia, praticamente não existia. Hoje, cara, tá assumindo um papel aí que tá praticamente impossível viver sem, né? Pro teu negócio que é tecnologia faz muito mais sentido. Por isso que eu pensei assim, falei, será que acelerou? Será que aí... Essa é a parte que eu acho que é um pouco de sorte no processo, porque assim... Se eu não tivesse a IA hoje, crescer hoje seria muito difícil, muito mal para mim. Porque aí sim eu tenho que falar de escala de time obrigatoriamente para fazer atendimento dessa galera que tá chegando, né? Mas sim, a IA veio com... Cara, a IA aqui tem várias aplicações, tá? A IA, por exemplo, vamos falar do desenvolvedor. Hoje na minha companhia, a IA não vem para substituir um programador. Não, eu acho que não. Mas ela vem pro processo de maturação dele. Hoje, o tempo que demora para escrever uma linha de código, como assim dizer, e esse processo de correção dela com IA é muito mais rápido. Que antigamente ele tinha que escrever essa linha, jogar num outro sistema que fazia testes, ela fazia simulações para ver se tinha erro ou não. Isso é um processo completamente artesanal. E o processo de automatização de processo passava por esse artesanal. Com a IA, você consegue criar uma linha de produção muito mais veloz dentro desse processo artesanal. Então, assim, se você olhar lá para trás, revolução agrícola, quando começaram a chegar as primeiras máquinas, vai demitir todo mundo que tem no campo. Faz parte do teu crescimento. Na verdade, existe uma adaptação, existe uma dor temporária, sem dúvida nenhuma, no mercado de trabalho, mas ela vem para te ajudar. Se você souber se adaptar a ela, você ganha tração, você ganha qualidade, você ganha margem. Então, assim, ela pode colaborar de várias formas com você. E para a gente não foi diferente. Meu processo de escala de negócio passa muito por inteligência artificial, sem dúvida nenhuma. É igual a automação, né? Quando começou as indústrias a serem automatizadas, as pessoas achavam que ia ter desemprego. Hoje nós vivemos o pleno emprego e as empresas estão cada vez automatizando mais. O consumo de hoje, se não tiver automação, se não tiver robô dentro das indústrias, não dá conta, cara. Porque até eu viajei com uma pessoa agora esses dias, e ele tem uma empresa muito grande, com mais de quase 2 mil colaboradores, e ele estava me contando, ali em Santa Catarina, ele estava me contando as dificuldades que tem para contratar gente. Tem 60 vagas abertas, Luiz, direto assim, ele não consegue preencher, sabe? Busca profissionais a 150 quilômetros. Só que o cara que está vindo 150 quilômetros, daqui a pouco tem uma indústria do lado dele ali que manda uma proposta ainda melhor para ele ficar dentro de casa. Então a dificuldade é muito grande. Então se a automação não vier para ajudar, não vai dar conta mesmo. Vai, cara. Hoje existe um aumento de consumo muito grande, ainda mais diversos segmentos, né? E você concorre por vezes com o mercado internacional. Hoje eu já perdi colaboradores meus para o mercado internacional. Ah, é? Sim, porque hoje, cara, o cara pode estar na Índia fazendo desenvolvimento para você aqui e vice-versa. Então, assim, hoje você concorre por N momentos com uma proposta dolarizada de salário, né? Mas, assim, cara, isso é uma dor que a gente vai ter que passar, faz parte do processo de desenvolvimento e maturação da empresa, né? Mas, assim, a tecnologia, de forma geral, ela abre muitas portas, ela soma muito no nosso dia a dia. E aqui eu falo assim, sem sombra de dúvida, independente da atividade, seja ela tecnologia, seja ela mais tradicional. Se você olhar para processos onde ela pode colaborar, cara, pega um DIU e uma IA e joga o teu processo de RH dentro dela e pede para ela avaliar. É impressionante o nível de curácia que ela tem disso, assim, cara. Chega a dar até medo disso aí, cara. Tá louco. Luizão, tem alguma referência? Tem algum mentor? Tem alguma inspiração? Da onde que veio? Cara, eu tenho encontrei ontem no almoço, encontrei ele, tem um ex-chefe meu, Dr. Sony. Ele passou muito pelo meu processo de amadurecimento. Que, assim, como é que é o nome dele? Sony Guimarães, advogado. Ele passou muito pelo meu processo de amadurecimento, que assim, eu acho que minha primeira experiência como empreendedor foi se empreendendo dentro da empresa dele, no escritório dele, né? Ele me deu uma carteira para trabalhar como gerente naquele momento.
E o nível de exigência que ele trazia para mim ali me fez aprender muito, né? Então, assim, eu não tenho nenhum grande mentor olhando para trás, assim, além dele e meu pai, né? Que meu pai veio do mercado financeiro também, trabalhou por muitos anos no Banco do Brasil. Literalmente reinventava a roda para conseguir pagar as contas de casa, para criar 3 filhos, né? Então, assim, não vejo, assim, essas duas figuras tão mais próximas de mim. Como como é que é o nome dele? Sônia Guimarães. Sônia Guimarães. Quais características, ou qual característica que era marcante nele que você acha que você trouxe para... Primeiro, cara, assim, independente dele não fazer parte do dia a dia, daquela coisa operacional, mas ele estava o tempo todo próximo do negócio. Né? Assim, ele não necessariamente... Eu odeio, e ele também odiava, microgestão. E a microgestão, acho que ela por vezes limita... Por vezes não, cara, quase sempre. Ela limita demais o teu bom colaborador. A macrogestão, ela é muito importante. Você tem que saber o que está acontecendo. Você tem que corrigir de forma macro também os processos que não estão funcionando. Mas dali para frente, uma vez que você dá o direcionamento, é liberdade. Cara, você saber delegar, primeiro você aprende a viver também. Você como empreendedor, cara, se você for participar de tudo no detalhe, você não vive. Não. Você vira um empresidiário, né? Você vira um presidiário e você prejudica aquele bom colaborador que podia estar trazendo uma ideia nova, ainda mais com uma geração Z que está chegando agora, cheia de coisas disruptivas, cheia de boas ideias. Então, assim, eu acho que o maior aprendizado que ele me deu foi nisso, de mostrar assim, Luiz Henrique, eu vou até aqui. Daqui para frente a decisão é tua. Agora, claro, eu sempre vou estar olhando, nem que seja 18 mil pés de altura aqui, para te corrigir quando necessário for. Então, assim, essa forma... era um escritório grande? Sim. A gente trabalhava com algumas grandes instituições do Brasil. Então, cara, e assim, ali todo tipo de dor. Ali aprendi muito com gestão de pessoa, que a gente tinha um time grande de call center por debaixo daquilo. E ali, N formas diferentes. Foi ali também que eu aprendi também que eu não queria uma forma de chefia, mas uma forma de liderança, de saber lidar com aquela rapaziada. Eu nunca fui uma pessoa grosseira, não fui uma pessoa dura no trato, assim. Mas, cara, às vezes você também se desembesta, né, cara? Tem hora que a gente tem que falar o que precisa ser falado, né, Luiz? Ser firme é necessário. Mas com lealdade, com justiça, com respeito e com educação, principalmente, também, né? Ser firme faz parte. Grosseria já é outra coisa. Então, assim... Eu acho que o grande aprendizado que eles me trouxeram, ele e meu pai também, tá? Meu pai, isso na criação familiar, ele já fazia isso. Ele fala assim, ó, o certo e o errado são esses. Daqui pra frente a decisão toma sua. Se você errar, eu vou te mostrar. Então, uma macrogestão inteligente é muito mais eficiente que uma microgestão. Luizão, a gente incentiva muito o estudo na Pinfair. Eu sempre brinco com o meu time lá que... para passar de fase, para nos ajudar de uma forma um pouco diferente, precisa se capacitar. Hoje a gente dá 12 bolsas de estudo, tem biblioteca dentro da Pinfair, incentiva muito a leitura. E a gente fala muito sobre isso também. O que você lê? O que você gosta? Porque você é advogado, normalmente é mais direcionado, ou você gosta de... Eu brinco que eu sou um ex-advogado em atuação, né? Porque eu não estou advogando na prática, mas no dia a dia, na análise dos meus contratos, nos meus processos, a gente de alguma forma tá falando sobre direito, enfim, né? Mas eu gosto de ler... Deve te auxiliar muito, né? Porque a gente, como empresário, sofre com isso. Cara, vou te falar, algumas vezes tu consegue enxergar as pedras que estão no caminho e você não viu ainda, né? Você tem o caminho, né? Você fez 5 anos de faculdade. Porra, durante o processo de M&A, inclusive, cara, quando você tá nessa parte de negociação do acordo de acionistas, o diabo mora nos detalhes, cara. Então você tem que olhar no detalhe, né? O segredo de um bom negócio está num bom contrato. Né? Exato, cara. Exato. Eu gosto de ler muito história, eu gosto de ler muito biografia. Eu tô lendo um livro agora, de tentar lembrar o nome dele, tô achando ele maravilhoso. Por que as nações fracassam? Que é de um Prêmio Nobel de Economia, se não me engano, 2024 ou 2023, que é explicando assim, desde o período colonial da América Latina, século XVI e XVII, até os dias de hoje, explicando quais nações deram certo, quais não deram, por quê, e quais são as similaridades assim, entre si em sucesso. Então, por que as nações fracassam? No Nobel de Economia. É um livro genial. Até anotei aqui. Que volta no que eu sempre falo, assim, sobre a macrogestão, sobre a macroeconomia. Então passa por esses processos de você respeitar as instituições, respeitar os limites, mas assim, estar próximo desses processos de decisão o tempo todo. Bem interessante. Legal. Até anotei aqui, Luizão. Vou procurar vale a pena, vale bastante para fazer essa leitura. Luizão, deixa eu te... Cara, infelizmente falei para você que a conversa ia ser muito boa. A gente já tem que começar. Passou rápido, você nem viu. Viu? Tem alguma pergunta que você gostaria de me responder que eu não te fiz? Alguma pergunta? Pensa aí, fala, gostaria de ter tocado nesse assunto, você não tocou. É a chance da gente tocar num assunto importante aí que talvez eu não te Você falou que o público é muito empreendedor, né? Porra, a gente podia falar um pouquinho mais, talvez, sobre essa questão do M&A. Acho que as pessoas...
E M&A não é só você negociar a tua empresa, né? Mas às vezes você passar por... Fala, é M, aquele E, né? O E comercial, eu chamo de E-sertanejo, o E-sertanejo, né? E o A. Que o cara vai procurar M&A, ele vai escrever M&A. É M, o E-sertanejo e o A. Como que é o... A sigla? Da sigla? Não. Alguma coisa e acquisition. Não lembro exatamente. Mais tranquilo, mas então fale um pouquinho. Não, cara, mais assim, eu acho que é um tema que as empresas, assim, tem que sempre estar conversando entre elas, porque existem várias formas de negócio que são além do teu trabalho do dia a dia. Esse meu ex-chefe, inclusive, tinha uma frase que era maravilhosa. Ele falou, Luiz Henrique, mais vale uma grama de negócio do que 1 quilo de trabalho. E negócio é negócio, né? E aí, quando a gente olha para isso, às vezes a gente está falando assim, não só você como é vender a tua empresa, negociar parte dela, fazer uma fusão, mas também sobre rodada de investimento, né? Às vezes a gente para no tempo olhando só para a margem da empresa e deixa de reinvestir. Eu sei que você passou por um processo de investimento, você continua passando muito forte e a Pinfet tem ganhando muito destaque em cima disso. Só que esse é um tema que, para muita gente, é uma barreira, muito complicado. E tem muito empresário também que ele tem um apego grande pelo negócio dele e eu não acho que eu sou diferente, sabe? Não, cara, quando ele pensa nisso, é meio que... Cara, um dos dias mais dolorosos da minha vida foi quando eu assinei o contrato de venda da empresa. Eu tremia igual vara verde, assim, para assinar, né? Um dia muito importante para mim como profissional, mas, assim, é um filho, cara. Você pegou do zero. Comecei aquela empresa... Falo com o maior orgulho, eu tinha 40 mil reais para começar aquela empresa. Joguei tudo. Eu tinha um apartamento de 1 quarto que tinha comprado na planta, pagaram só um pedaço dele, inclusive. Peguei, assumi o prejuízo, coloquei para dentro e falei assim, agora vai. Caraca. Então, assim, a gente vê muita história bonita. Daí aquele dia deve ter sido até difícil para dormir, né, Luiz? Foi difícil, foi contar para a mulher, pai. Ela não sabia? Não, sabia, mas assim, o processo de convencimento foi complicado. E ela grávida de gêmeos, né? Então, assim... mas assim, tem muita história bonita, a gente fala sobre muito sucesso, mas, cara, os tombos ninguém vê, cara. Exatamente. É muito erro, muito problema, muito... Até porque é o seguinte, né, Luiz? É igual o músculo, né, cara? Ele só cresce estressando, né? Cara. A gente precisa do estresse para evoluir, para melhorar, né? O tempo todo, cara, assim... Eu gosto muito de estar no dia a dia da minha empresa, que todo dia é um aprendizado, cara. Todo dia. Nem que seja uma porrada que você leve de um cliente ou um fornecedor teu, mas todo dia é um aprendizado, é uma coisa diferente. Por isso que eu brinco, eu entrei no processo de M&A achando o empreendedor nota 8, me achando a última bolacha do pacote e saí vindo que era nota 4. E tá tudo bem, cara. Tá tudo bem, porque assim, faz parte. Você sai muito maior, né? E o teu dia a dia de trabalho, e aqui de novo, hard work, foco em cima, processo decisório, cara... Não tem, assim, se tem um segredo do sucesso, cara, é suor. Exatamente. E a gente toma a decisão, tenta minimizar ao máximo os riscos, né, Luiz? Mas dizer que a gente sempre tem 100% da certeza da decisão, cara, tem muita decisão que você toma. Teve várias decisões ao longo da vida e hoje a gente se beneficia dessas decisões. Que eu lembro que eu fiquei 2-3 semanas pra frente sem dormir, cara. Falei, fiz cagada, errei. Assim, a gente que trabalha um pouco mais tempo isso, muitas vezes a gente tomou muitas decisões baseadas em feeling. Percepção, exatamente. Eu acho que voltando naquele tema de tecnologia, isso é um tema que hoje mudou muito, pelo menos para mim como empreendedor. Hoje eu tomo muito mais decisão baseada nos dados. Né? Eu tenho um time de dados robusto na empresa, então quando eu vou tomar uma decisão, eu olho para trás. Eu olho para trás, olho o que aconteceu, fica muito mais fácil, fica muito mais assertivo. E aí, cara, enfim, cada empresa tem sua história, tem seu formato de avaliar. Mas isso a tecnologia ajuda. Se você joga, por exemplo, se você jogar a tua DRE, jogou a DRE dentro numa boa ferramenta de A, cara, ela vai desenhar a tua empresa. Ela vai te dizer onde você perde dinheiro, inclusive, né? E aí quando você consegue fazer isso alinhadinho, com uma base de dados organizada, com uma boa ciência de dados aplicada, essa é a parte facilita muito mais pra gente tomar uma decisão. Antigamente era mais empírico, né? Você tomava a decisão pelo achismo e pelo feeling, pela percepção. Hoje o BI te entrega praticamente tudo. Você olhava pro jornal e tu olhava assim, qual que é a expectativa do país daqui a pouco? Eu lembro quando eu montei minha empresa, cara, era o processo de impeachment da Dilma. Aí o pessoal falou assim, mas você tá maluco? Eu falei, cara, eu vou fazer agora, porque assim, se esse jogo virar e vai virar... Eu já tô no jogo. Se essa onda erguer, eu tô na crista dela. Isso aí. E graças a Deus foi uma decisão acertada. Mas empírico, instintivo, sei lá como a gente vai chamar aqui agora. Luizão, nós tínhamos conversa para mais um, cara. Acho que nós vamos ter que marcar um outro aí. A gente fala sobre cultura, que é maravilhoso também. Viu? Deixa uma última mensagem aí, cara. Fala do teu negócio, do teu Instagram, enfim, fala das tuas redes sociais aí também. Faz o teu jabá aí, aproveita. Não, veja, o Luick, aqui como muita gente me chama, né? Como? Luick, né? Minha família, desde que eu nasci, assim, meu apelido, inclusive, desde que eu nasci. Tinha uma prima minha que não sabia falar Luiz Henrique, falou Luick. Né? Mas assim, se alguém quiser conhecer um pouco mais, bater um papo, né? Luiz Henrique Menche Garcia, acho que no Instagram Luiz Menche,
né, que é o meu sobrenome. Mas se quiser conversar, cara, eu sou uma pessoa super aberta, sou colaborativo. De novo, se muita gente fizesse lá atrás, se pouca gente tivesse feito isso lá atrás pela gente que a gente está fazendo hoje, o processo seria muito mais fácil, né? A gente tem que se ajudar, é necessário isso. Então fiquem abertos. A Kit Já é uma empresa de... É difícil eu trabalhar com pequenos empreendedores com a Kit Já diretamente, exatamente pela característica do meu negócio, mas a gente tem muito feeling que a gente pode trazer, principalmente para quem sofre com inadimplência, né? Olhar isso com um pouco mais de carinho, né? Quiser entender sobre tecnologia, quiser visitar a gente um dia lá na empresa. Eu que vim advogado e me tornei empreendedor na parte de tecnologia, foi um processo duro para mim também. Tinha aquela cabeça subjetiva e passa a ter uma cabeça objetiva de dados. Cara, isso para mim foi uma dor gigantesca nesse processo. Mas que às vezes é importante você saber lidar com isso. Então, assim, cara, fiquem à vontade. Se você puder ajudar de alguma forma, contem conosco aí. Tá vendo aí, pessoal? Sujeito bom de conversa e é acessível. Tá dizendo que é só procurar. Gente, é isso. É o que eu falei, tinha muita conversa ainda. Eu acho que eu fiz metade das perguntas que eu tinha aqui na pauta. Mas foi maravilhoso, foi incrível. Gente, é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Nos sigam lá no YouTube. Siga o canal, deixa o like pra gente lá, porque é bem importante, sabe? E se Deus quiser, o próximo já vai ser... Vamos jogar em casa, como se diz, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero que realmente tenham tirado alguns insights importantes. Nos assistam no próximo episódio também. Muito obrigado a todos. Um beijo no coração. Até a próxima. Mandar um abraço também aí para todo mundo. Parabenizar, cara, pela tua iniciativa, que é sensacional isso. De novo, reforça a importância de a gente se ajudar. Então, parabéns a você, parabéns à companhia que você construiu e tá lá o dia a dia, pela forma como você aplica as inovações num segmento tão tradicional como é. E, cara, enfim, muito sucesso para você. Obrigado, Luizão. Obrigado mesmo. Deus abençoe muito você, a tua família. Amém. E a todo mundo que tá assistindo a gente aí. E obrigado por ter vindo. Uma honra. Valeu, obrigado.